Muito bem, está aqui Maria Amélia Dalvi, doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, Maria Amélia? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Ela vem conversar com a gente sobre o seguinte: a Biblioteca Pública está comemorando o Dia de Drummond. Está comemorando hoje, né? Interessante isso, né? É um dos mais recentes, talvez o principal nome, né? Isso. O principal poeta brasileiro, né? Isso. E como é que se dá, como é que está sendo organizada essa comemoração? A iniciativa, Giovanni, partiu do Instituto Moreira Salles, que tem sede no Rio de Janeiro, e eles estabeleceram uma programação inicial e convidaram as universidades, as escolas, as associações de moradores, enfim, todo mundo que tivesse interesse na produção literária do Drummond, para que produzisse sua própria programação, né, chamando de Dia D como um dia especial voltado especificamente, né, essa lembrança do nascimento do Carlos Drummond de Andrade, que foi no dia 31 de outubro de 1902. O ano que vem a gente comemora 110 anos, né, de nascimento do Drummond. Puxa vida. Agora, no caso da biblioteca, como é que isso está sendo feito? Bom, a biblioteca ela tem uma programação regular, né, que é feita mensalmente, em geral, ela é divulgada por e-mail, né, para as pessoas que estão na lista de contatos, né? Exatamente, os frequentadores da biblioteca. Então, essa programação é divulgada com antecedência. E no mês de outubro, o Sérgio Blanc, que é o escritor e coordenador dessa programação, ele me convidou para participar no dia 31, especificamente nesse movimento do Dia D, que é um movimento nacional. Você acha, qual o tamanho seria da contribuição para que as pessoas conhecessem mais, ou conheçam mais Drummond, de organizar um dia como esse? Se organizar um Dia D? Me parece que a principal contribuição é a gente, por um lado, ter a oportunidade de levar a poesia, as crônicas, enfim, a produção literária do Drummond para as salas de aula, para as universidades, para as associações de moradores. Então, disseminar isso, né, frutificar. Algumas livrarias estão dando 50% de desconto, né, para aquisição de livros do Drummond nesse dia. Então, a ideia é essa, é colocar a produção literária dele, tirar de lá da prateleira da biblioteca e colocar na rua, né, para todo mundo conhecer. E a outra coisa é a gente, de algum modo, celebrar a produção cultural brasileira, porque a gente tem um certo complexo de vira-lata, de achar que aqui no Brasil não acontece nada de bom, que não tem ninguém fazendo boa literatura aqui, né, para algumas pessoas isso é um discurso recorrente. Então, acho que é mostrar o valor desse poeta, que é um poeta reconhecido internacionalmente, é um poeta respeitado, né, né, todas as antologias de literatura brasileira que são publicadas fora do país, está lá o Drummond. Então, acho que é mostrar a importância dele, né, para que a gente se orgulhe também dos brasileiros. Né? E além da obra, ele tem muitas iniciativas interessantes, que Minas era considerado na época um estado um pouco isolado do eixo Rio-São Paulo em termos culturais, né, e ele promoveu várias ações, atraindo inclusive grandes artistas e escultores. Teve a Caravana Modernista. A Caravana Modernista foi o marco, né? Claro. E, enfim, quer dizer, o Drummond... E ele era envolvido também com a política em Minas, que é uma coisa muito rica, né? Era uma coisa muito rica na época. Era amigo do JK, né? Eu já não tenho tanto domínio sobre esse aspecto biográfico, né? Porque o Drummond, muito cedo, ele foi morar no Rio de Janeiro, né? Muito jovem ainda. Então, ele passou praticamente a vida toda dele no Rio, foi assessor de gabinete, secretário de vários políticos. Ele tem uma história riquíssima e ele gostava muito de política. Embora não escrevesse tanto sobre isso, mas ele já escreveu artigos, né? Ele foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro, né? Teve uma... Como todo mineiro, principalmente naquela época, ele tinha um envolvimento muito forte com política, né? Agora, ele é o nosso escritor mais conhecido hoje? Fora do Brasil, sim. Fora do Brasil, me parece que ele é o principal nome. Tem um livro chamado Cânone Ocidental, por exemplo, só para dar um exemplo, né, de um autor chamado Harold Bloom, que ele apresenta vários escritores importantes de vários países. Do Brasil, o Drummond e o Machado de Assis, que aparecem, né? Muita gente acha que é uma grande injustiça com Clarice Lispector, com Guimarães Rosa.
Mas essa apresentação que o Bloom faz, ela é sintomática de uma coisa que acontece em outros países do mundo, né? O nosso grande embaixador da literatura brasileira fora do Brasil é o Drummond, ele ainda é nosso cartão de visita, né? Existe alguma coisa que caracterize o escritor brasileiro, principalmente lá fora? Ou seja, olha, isso aqui é um escritor brasileiro porque ele tem tais e tais características. Eu nunca me dediquei a estudar isso especificamente, né? Então eu não sei te dar uma resposta assim muito precisa. Mas o Brasil ele é conhecido lá fora ainda muito pelo Jorge Amado, né? O Paulo Coelho, que é olhado com um certo desdém pela nossa crítica, né? Ele ainda é um escritor muito, ele está, né, na crista da onda, vende, né? Exatamente, lá fora. Né? Mas, assim, em termos de universidade, de academia, de tradição crítica, o Drummond, o Guimarães Rosa, o Machado de Assis, né? Agora, não sei se tem um traço... Uma brasilidade, né? Eu já não falaria de uma marca específica da literatura brasileira. Não... Porque se você pegar escritores latinos, um Gabriel Garcia Marques, por exemplo, ele tem todo um perfil, e outros, né? Se você ler em outro idioma, vai saber que trata-se de alguém com essas características, né? Esses que você citou, acho que tem essa brasilidade. É um termo que eu estou inventando agora. Eu sei que já estou inventando, não. Eu sei que existe, mas eu estou usando agora aqui. Mas é muito rica a literatura brasileira, né? Muito variada também. Talvez seja difícil até você estabelecer um perfil por causa disso, né? Porque uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: não existe algo que seja exterior ao texto literário, que seja interno ao texto literário, que diga que ele é ou não literário. Então, essa avaliação do que tem mais valor, menos valor, o que é melhor, o que é pior, ela não se dá por critérios estéticos propriamente, né? Em geral, são critérios históricos. Estou curioso para ler já foi lançado agora o último livro do Fernando Moraes. Eu gosto muito do texto dele. Não me recordo agora o nome do último livro dele, mas assim, ele faz muita pesquisa e eu gosto acho que o jornalista gosta disso, né? Livro que é oriundo de coisas históricas e tudo mais. O Fernando Moraes foi o primeiro jornalista a entrevistar o Fidel Castro após a Revolução Cubana. Escreveu A Ilha, que é um livro maravilhoso, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um bom evento para vocês. Drummond merece ser lembrado, se possível, todo dia. Um abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.